Lei Complementar 840 de 2011. Paramos no capítulo 2 do Remanejamentos, seção 1, da remoção, artigo 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira de uma localidade para outra. Parágrafo 1. A remoção é feita a pedido do servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. Parágrafo 2. O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção. Parágrafo 3. A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender à necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. Artigo 42. É lícita a permuta entre servidores do mesmo cargo mediante autorização prévia das respectivas chefias. Seção 2. Da redistribuição. Artigo 43. Redistribuição é o deslocamento do cargo ocupado ou vago para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo poder. Parágrafo 1. A redistribuição dá-se, inciso 1, para cargo de uma mesma carreira no caso de reorganização ou ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Inciso 2. No caso de extinção ou criação de órgão, autarquia ou fundação. Parágrafo 2. Nas hipóteses do parágrafo 1, inciso 2, devem ser observados o interesse da administração pública e a vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade do cargo, a correlação das atribuições e equivalência entre os vencimentos ou subsídio e a prévia apreciação do órgão central de pessoal. Capítulo 3. Da substituição. Artigo 44. O ocupante de cargo ou função de direção ou chefia tem substituto indicado no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designado pela autoridade competente. Parágrafo 1. O substituto deve assumir automaticamente o exercício do cargo ou função de direção ou chefia. Inciso 1. Em licenças, afastamentos, férias e demais ausências ou impedimentos legais ou regulamentares do titular. Inciso 2. Em caso de vacância do cargo. Parágrafo 2. O substituto faz jus aos vencimentos ou subsídio pelo exercício do cargo de direção ou chefia, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. Artigo 45. O disposto no artigo 44 aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Capítulo 4. Da acumulação. Artigo 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários para: inciso 1, 2 cargos de professor; inciso 2, um cargo de professor com outro técnico ou científico; inciso 3, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Parágrafo 1. Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica para os fins do inciso 2, qualquer cargo público para o qual se exija a educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parágrafo 2. A proibição de acumular estende-se, inciso 1, a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 2. Aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo. Parágrafo 3. O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. Artigo 47. Ressalvados os casos de interinidade e substituição, o servidor não pode: inciso 1, exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança; inciso 2, acumular cargo em comissão com função de confiança. Artigo 48. Verificada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência da notificação.
Parágrafo 1. Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função porque não mais tenha interesse. Parágrafo 2. Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente. Parágrafo 3. Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata. Parágrafo 4. Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia do prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado sem julgamento do mérito. Parágrafo 5. O disposto no parágrafo 4 não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre acumulação de cargos. Parágrafo 6. Caracterizada no processo disciplinar, a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte: inciso 1. Reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação, onde o processo foi instaurado. Inciso 2. Provada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados. Artigo 49. É vedada a participação do servidor, salvo na condição de secretário de Estado, ainda que suplente, em mais de um conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação, coletiva ou assemelhado na administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal. Parágrafo 1. É vedada a remuneração pela participação em mais de um conselho. Parágrafo 2. É permitida, observado o disposto no parágrafo 1, a participação remunerada de servidor em conselho de administração ou conselho fiscal de empresa pública ou sociedade de economia mista em que o Distrito Federal detenha direta ou indiretamente participação no capital social. Capítulo 5. Da vacância. Artigo 50. A vacância do cargo público decorre de: inciso 1, exoneração; inciso 2, demissão; inciso 3, destituição de cargo em comissão; inciso 4, aposentadoria; inciso 5, falecimento; inciso 6, perda do cargo nos demais casos previstos na Constituição Federal. Artigo 51. A exoneração de cargo de provimento efetivo dá-se a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dá-se exclusivamente quando o servidor, inciso 1, for reprovado no estágio probatório; inciso 2, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 52. A exoneração de cargo em comissão dá-se, inciso 1, a critério da autoridade competente; inciso 2, a pedido do servidor. Artigo 53. A servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo com o serviço público não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, salvo mediante indenização paga na forma do regulamento. Parágrafo único. Deve ser tornado sem efeito o ato de exoneração quando constatado que a servidora estava gestante e não foi indenizada. Artigo 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte: inciso 1. Durante o prazo de que trata o artigo 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado nos casos previstos no artigo 37. Inciso 2. O cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública. Título 3. Das carreiras e do regime e da jornada de trabalho. Capítulo 1. Das carreiras. Seção 1. Das disposições preliminares. Das disposições gerais.
Artigo 55. Os cargos de provimento efetivo são organizados em carreira, criada por lei, que deve fixar: inciso 1. A denominação, o quantitativo e as atribuições dos cargos. Inciso 2. Os requisitos para investidura no cargo e desenvolvimento na carreira. Inciso 3. A estrutura da carreira com a fixação dos vencimentos ou do subsídio. Inciso 4. Os critérios de capacitação. Inciso 5. O regime e a jornada de trabalho. Parágrafo 1. As alterações de requisitos para provimento de cargo público de carreira aplicam-se exclusivamente àqueles servidores cujo ingresso se der após elas terem sido publicadas. Parágrafo 2. Sem prejuízo do disposto no artigo 100, a docência no ensino superior público do Distrito Federal é função inerente a todos os cargos de nível superior de todas as carreiras existentes e das que vierem a ser criadas na forma da lei e atendidos os requisitos estabelecidos quando do chamamento público. Seção 2. Da promoção. Artigo 56. Salvo disposição legal em contrário, a promoção é a movimentação de servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Parágrafo 1. A promoção dá-se por merecimento ou por antiguidade na forma do plano de carreira de cada categoria funcional. Parágrafo 2. A promoção não interrompe o tempo de exercício do cargo. Capítulo 2. Do regime e da jornada de trabalho. Artigo 57. Salvo disposição legal em contrário, o servidor efetivo fica sujeito ao regime de trabalho de 30 horas semanais. Parágrafo 1. No interesse da administração pública e mediante anuência do servidor, o regime de trabalho pode ser ampliado para 40 horas semanais, observada a proporcionalidade salarial. Parágrafo 2. É vedado ampliar ao regime de trabalho interpretação por analogia, extensão ou semelhança de atribuições. Parágrafo 3. A jornada de trabalho em sistema de escalas de revezamento deve ser definida em lei ou regulamento, observando o registro em folha de ponto do horário de entrada e de saída. Artigo 58. O servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança tem regime de trabalho de 40 horas semanais, com integral dedicação ao serviço. Artigo 59. No serviço noturno, a hora é considerada como tendo 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Considera-se noturno o serviço prestado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Artigo 60. Para atender a situações excepcionais e temporárias do serviço, a jornada de trabalho pode ser ampliada a título de serviço extraordinário em até 2 horas. Parágrafo único. Nos casos de risco de comprometimento da ordem e da saúde públicas, o governador pode autorizar excepcionalmente a extrapolação dos limites previstos neste artigo para os servidores que atuem diretamente nas áreas envolvidas. Artigo 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor, inciso 1, com deficiência ou com doença falciforme. Inciso 2. Que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme. Inciso 3. Matriculado em curso de educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo. Inciso 4. Na hipótese do artigo 100, parágrafo 2. Parágrafo 1. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Parágrafo 2. Nos casos dos incisos 3 e 4, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. Parágrafo 3. O servidor estudante deve comprovar mensalmente a sua frequência escolar. Parágrafo 4. A comprovação da dependência de que trata o inciso 2 deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. O parágrafo 5 foi vetado. Artigo 62.
Sem prejuízo da remuneração ou subsídio, o servidor pode ausentar-se do serviço mediante comunicação prévia à chefia imediata. Inciso 1. Por um dia para, a linha A, doar sangue, a linha B, realizar uma vez por ano exames médicos preventivos ou periódicos voltados ao controle de câncer de próstata, de mama ou do colo do útero. Inciso 2. Por até 2 dias para se alistar como eleitor ou requerer transferência do domicílio eleitoral. Inciso 3. Por 8 dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência em razão de: a linha A, casamento, a linha B, falecimento do cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela. Artigo 63. Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horários a ser realizada até o final do 4º mês subsequente ao da ocorrência. Parágrafo 1. O atraso, a ausência justificada ou a saída antecipada são computadas por minutos a serem convertidos em hora dentro de cada mês. Parágrafo 2. Apurado o tempo na forma do parágrafo 1, são desprezados os resíduos inferiores a 60 minutos. Parágrafo 3. Toda compensação de horário deve ser registrada pela chefia imediata junto ao setor de pessoal da repartição. Artigo 64. As faltas injustificadas ao serviço configuram: inciso 1. Abandono do cargo, se ocorrerem por mais de 30 dias consecutivos. Inciso 2. Inassiduidade habitual, se ocorrerem por mais de 60 dias, interpoladamente no período de 12 meses. Artigo 65. Salvo na hipótese de licença ou afastamento prevista no artigo 17, parágrafo 2, considera-se falta injustificada especialmente a que decorra de: inciso 1. Não retorno ao exercício no prazo fixado nesta lei complementar em caso de reversão, reintegração, recondução ou aproveitamento. Inciso 2. Não apresentação imediata para exercício no órgão, autarquia ou fundação em caso de remoção ou redistribuição. Inciso 3. Interstício entre: a linha A, o afastamento do órgão, autarquia ou fundação de origem e o exercício no órgão ou entidade para o qual o servidor foi cedido ou colocado à disposição. A linha B, o término da cessão ou da disposição de que trata a linha a linha A e o reinício do exercício no órgão, autarquia ou fundação de origem.